Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Essa videoaula eu gravei para vocês para podermos então trabalhar um pouco mais detalhadamente os conceitos de eletrólise, tá? Como uma parte do contexto da eletroquímica. Então aqui nós vamos dar alguns detalhes, seria interessante vocês anotarem aí o que for necessário, anotarem as dúvidas, prestar bastante atenção e voltar ao vídeo sempre que necessário. Beleza? Então vamos seguir. Lembrando o seguinte, gente, a diferença entre pilha e eletrólise, a diferença básica é que elas têm processos opostos um ao outro, né? Enquanto na pilha a reação química que se desenrola é espontânea, na eletrólise a reação não é espontânea. Na verdade, na eletrólise ela é forçada pela corrente elétrica que é colocada, né? Que é aplicada sobre os eletrodos. Então, na pilha, o que acontece? Uma reação química espontânea gera corrente elétrica, produz uma transferência de elétrons. Na eletrólise, utiliza-se a corrente elétrica para forçar uma reação química não espontânea a acontecer. Então, os processos são opostos. Legal, gente? Lembrando também o seguinte, que tanto na pilha quanto na eletrólise, o eletrodo denominado catodo é onde acontece a redução, certo? Legal? Então vamos lá. Primeiramente, o eletrodo positivo na pilha é chamado de catodo ou cátodo, enquanto o negativo é chamado de anodo ou ânodo, né? Na eletrólise é o inverso. Tá? O eletrodo positivo é o anodo ou ânodo e o eletrodo negativo é o catodo ou cátodo, enquanto na pilha o eletrodo negativo é o anodo. Legal? Bom, no eletrodo positivo, tá, que é o cátodo na pilha acontece a reação de redução. Legal? Na eletrólise também, certo? Enquanto que no eletrodo negativo, tanto na pilha quanto na eletrólise, acontece a oxidação. Certo, gente? Então, qual que é a diferença básica? Numa pilha, o polo positivo da pilha é o catodo, enquanto que o polo negativo da pilha é o anodo. E na eletrólise é o inverso. Essa é a principal diferença. Tá legal, gente? Bom, vamos lá. Isso é uma pilha de Daniell, né? Conforme nós já aprendemos, ela é separada em dois recipientes, tendo uma barra de zinco mergulhada em uma solução de sal de zinco, geralmente sulfato de zinco, né? E no outro recipiente temos uma barra de cobre mergulhada em uma solução de sulfato de cobre. Tá? Eles estão conectados por uma ponte salina que é responsável pela distribuição de cargas, pelo balanceamento de cargas, e um fio que conecta uma barra na outra. Essas barras metálicas são os próprios eletrodos da pilha. Legal? E ocorre que ao fechar o circuito, os elétrons são deslocados de um metal para outro, né? Do metal mais reativo para o menos reativo, ou para o metal que tem menor potencial de redução para o que tem maior potencial de redução. Certo, gente? Bom, isso tudo nós já estudamos. Legal. Então, sendo assim, nós vamos comparar aqui com a eletrólise. Legal? A pilha com a eletrólise. Na pilha, o anodo é o polo negativo, enquanto que na eletrólise, o polo negativo é o catodo, certo? Como já vimos na tabela agora há pouco. Na pilha, o eletrodo positivo é o catodo, enquanto que o eletrodo positivo na eletrólise é o anodo. Então, como nós já vimos, exatamente eles são invertidos em termos de polos e nomes, tá certo? Bom, essa pilha aqui, ela na verdade é, digamos, o gerador elétrico que faz funcionar a eletrólise. Tá? Então, pode-se usar uma pilha ou uma bateria para fazer uma reação de eletrólise funcionar, um processo de eletrólise funcionar. Legal? Bom, vamos lá. Agora, em termos de comparação, nós precisamos inverter a figura aqui da eletrólise apenas para poder comparar, certo? Nesse caso, o que nós temos aqui a parte destacada, a parte colorida, essa é a parte que realmente importa no caso do gerador elétrico. Isso é a pilha de fato, certo? Na eletrólise, utiliza-se então um gerador elétrico e pode ser essa pilha.
Legal? E o circuito externo, ou seja, aquilo que a pilha ou o gerador vai alimentar, é essa parte que está colorida aí. Beleza, gente? Bom, numa pilha, nós sabemos que os elétrons eles migram do polo negativo para o polo positivo, certo? Só que isso ao longo do circuito externo de uma pilha, ou seja, aquilo que a pilha alimenta. Legal? Vai do polo negativo, passa pelo circuito externo e chega no polo positivo. Isso significa que, em termos simbólicos, para fechar o circuito, é claro, fazendo uma analogia com uma pilha comum, né, temos aí o mesmo processo, certo? Indo do polo negativo para o polo positivo, o fluxo de elétrons, né, a pilha alimentando o circuito externo, legal? Nesse caso, entendemos o seguinte: numa pilha comum, como ocorre um circuito de elétrons, tal como os carros de corrida em uma pista, se os elétrons migram saindo para o circuito externo do polo negativo da pilha, passando pelo circuito e chegando pelo polo positivo, isso significa que, simbolicamente, existe um movimento de elétrons que, dentro da pilha, vai do polo positivo para o polo negativo. Legal, gente? Então, isso é uma constatação importante, certo? Agora, fazendo essa analogia com a pilha de Daniel, verificamos que o processo também é assim. Numa pilha, portanto, os elétrons dentro dela, no caso de um gerador que alimenta a eletrólise, por dentro desse gerador, os elétrons migram do polo positivo para o negativo e, no circuito externo, simbolicamente também em uma eletrólise, os elétrons devem fluir, né? Lembrando que isso aqui é simbólico, tá, gente? Os elétrons fluiriam no circuito externo do polo negativo para o positivo, então voltando para a pilha, certo? Bom, é assim que nós vamos entender o processo. Então a eletrólise ela funciona exatamente dessa forma. Legal, gente? Vamos agora entender em termos de reação, tá certo? Temos ali que nessa fase líquida que a eletrólise trabalha, ela necessariamente precisa ter cátions e ânions. Legal? Para esse fim, entendemos que o cátion, ele é sendo uma espécie positiva, ele deve migrar automaticamente para o eletrodo, que é o polo negativo, tá? Sendo o cátion positivo, uma espécie eletricamente carregada positivamente, ela migra para o eletrodo negativo e lá ela sofre a reação de redução, onde o cátion recebendo elétrons se torna um átomo ou uma substância, mas na prática perde a sua carga, é descarregado, certo? O cátion recebendo elétrons, carga positiva com a carga negativa do elétron, forma uma substância neutra, certo? Podendo até ser um átomo isolado. Beleza, gente? Então, nesse eletrodo negativo, né, o polo negativo, chamado catodo ou cátodo, é onde ocorre o processo da redução. Beleza? Quem vai sofrer a redução são os cátions. Agora, e os ânions? O ânion, por sua vez, deve migrar para o eletrodo que é o polo positivo, o ânion sendo negativo, ele vai migrar para o eletrodo positivo. Ali, o ânion ele já vai sofrer a oxidação, certo? O que é a oxidação? Nesse caso, se refere à perda de elétrons, diferente da reação anterior, que é o ganho de elétrons, né? Na redução. Aqui, a oxidação pressupõe, então, a perda de elétrons, formando também uma substância neutra, podendo ser também um átomo ou um conjunto de átomos, mas a carga total neutra. Então, forma a substância. Portanto, o ânion também é descarregado ao perder elétrons. Legal, gente? Assim, sendo no cátodo, ocorre a redução, certo? Que pressupõe o ganho de elétrons e a formação de uma substância neutra. No anodo, que é o polo positivo, ocorre a oxidação, que é a perda de elétrons e a formação de uma substância também neutra. Legal? Então, isso aqui é um resumo de todo o processo de eletrólise. Beleza? No cátodo ocorre a redução, no anodo ocorre a oxidação. Isso é muito importante da gente conhecer. Beleza? Vamos então seguir. A eletrólise é dividida em dois tipos. A eletrólise ígnea, que do latim significa fogo ou relacionado ao fogo, e a eletrólise aquosa, ou seja, significa que existe água presente no processo,
além dos sais que nos interessam. Legal, gente? Então, começando a falar um pouquinho sobre a eletrólise ígnea. Vamos começar o nosso exemplo com um sal bastante comum, o cloreto de sódio. Certo? O cloreto de sódio na eletrólise ígnea, como a eletrólise ígnea não vai água, significa que esse sal ele passa por uma etapa de aquecimento, e é um aquecimento significativo, certo? Em que conseguimos fundir esse sal, ou seja, passar ele do estado sólido para o estado líquido. E isso acontece? Sim, acontece. No entanto, no momento que o sal, aqui no caso o cloreto de sódio, ele passa para o estado líquido, ele, sofrendo esse processo de fusão, ele vai automaticamente se separar em cátion e ânion, ou seja, vai haver a cisão, a quebra da ligação iônica entre cátion e ânion, certo? E isso, para fundir esse sal especificamente, a temperatura aproximada é de 800 graus. Legal? 800 graus Celsius. Bom, realmente é uma temperatura muito elevada. Nesse caso, na eletrólise ígnea, não existe a possibilidade, portanto, de existir água. Tá bom? Vamos lá. Começando pelo cátion, o que acontece? Nós já vimos que os cátions migram para o cátodo, que é o polo negativo da eletrólise, e lá eles vão sofrer o processo da redução pelo ganho de elétrons. O sódio, portanto, na forma de cátion, recebe elétrons e se torna sódio metal. Olha só, sódio neutro. Ok, gente? Legal? Então vamos lá. E o cloro? O cloro ele já migra para o anodo, que é o polo positivo da eletrólise. Ali, o cloro vai sofrer o processo de oxidação, em que o ânion cloro vai perder elétrons. No caso aqui, está faltando 2 elétrons, tá legal, gente? E aqui 2 cloros. Formando gás cloro. Porém, não se preocupem com o balanceamento dessa equação nesse instante. Ok, gente? Então, em ambos os casos, como nós já previmos, forma a substância neutra no cátodo e forma a substância neutra no anodo. Porém, no cátodo ocorre a redução do cátion e no anodo ocorre a oxidação do ânion. Legal? Uma forma de memorizar o processo é que no cátodo quem reage é o cátion e no anodo quem reage é o ânion. Beleza? Vamos seguir. Olha só, gente. O gás cloro aqui formado, pelo fato dele estar no seu estado comum como um gás e a temperatura é elevada o suficiente, esse gás ele vai formar um borbulhamento ali próximo, ali no anodo, na verdade, ao redor do anodo, conforme a reação se desenrola, forma gás cloro e ocorre borbulhamento, portanto. Ok? Bom, vamos observar então nesse desenho aqui. Nesse caso, estamos observando um exemplo que utiliza eletrodos de carvão. Por que carvão? Carvão porque é um bom condutor elétrico, certo? E ele consegue suportar uma alta temperatura, uma vez que o carvão ele funde a mais de 3.500 graus Celsius. Então, para fundir cloreto de sódio a 800 graus Celsius, o carvão está mais do que intacto e continua conduzindo corrente elétrica normalmente. Beleza, gente? Agora, outros eletrodos também podem ser usados, como eletrodo de platina e ouro. Legal, gente? Mas, é claro, o carvão tem um custo muito mais reduzido do que platina ou ouro, né? Então é desejável no caso desses processos. Vamos seguir. Agora, e a eletrólise aquosa? Ela é um pouquinho mais complicada. Por que razão? Porque nela envolve água. Tá? A água está presente no processo. Para podermos entender a eletrólise aquosa, vamos imaginar aqui então, esse quadro todo é um recipiente da reação de eletrólise, onde ela vai se desenrolar. Nesse caso nós temos então cátodo e anodo, são esses os dois eletrodos que nos interessam aqui. Vamos supor que eles são feitos de um material inerte ideal, portanto eles não participam da reação, somente conduzem a corrente elétrica necessária e cujos fios estão ligados a eles lá para cima. Legal, gente? E ligados, portanto, a um gerador elétrico. Ok. Gente, quando falamos gerador elétrico, falamos de corrente contínua e não corrente alternada. Legal? Por isso, a produção de um polo negativo e um polo positivo. O eletrodo negativo, o nosso cátodo, é claro, ele está ligado ao polo negativo da pilha, da bateria. E o eletrodo positivo, o anodo, está ligado ao polo positivo
da pilha ou bateria. Legal? Vamos partir do mesmo exemplo, cloreto de sódio, aqui na eletrólise aquosa. O que ocorre? O cloreto de sódio ele é dissolvido em água, não precisa de aquecimento então, e nesse caso ele sofre a dissociação iônica, ou seja, a água é responsável pela separação de cátion e ânion. Legal? Que passam a ficar dissolvidos então numa solução aquosa. Beleza. O cátion ele migra para o cátodo e sofre a reação, o ânion ele migra para o anodo e sofre a reação. Legal? As mesmas reações que nós já vimos. Agora, essas são as reações. A de redução do cátion e a de oxidação do ânion. Entretanto, a complicação surge quando a molécula de água aparece. Sendo a água o solvente, as moléculas de água são predominantes na solução, certo? Nesse caso, a água pode sofrer tanto a redução quanto a oxidação, justamente por estar em contato com ambos os eletrodos. Pois é. O que vai acontecer aí? Nesse caso, ocorre então no cátodo uma competição entre os cátions de sódio e as moléculas de água, enquanto que no anodo ocorre uma competição entre os ânions cloreto e as moléculas de água. Pois é, então aí cabe considerarmos que essas reações que a água pode sofrer ainda tem a formação de hidroxila e de hidrogênio ácido, né, podendo esses também sofrer reações. Certo? O hidrogênio sendo positivo, ele pode sofrer reação no cátodo, a hidroxila sendo negativa, pode sofrer reação no anodo. Certo? Então, nesse caso, precisamos examinar muito atentamente quais são as reações que podem ocorrer. Se, no caso do hidrogênio ácido, H+, reagir no cátodo, a reação é a de produção de gás hidrogênio. Pois é, também produz gás hidrogênio, assim como quando a própria molécula de água reage no cátodo. Também produz gás hidrogênio, tá? Além da hidroxila. Beleza? E já a hidroxila reagindo no anodo, ela pode sofrer essa reação aqui em verde, embaixo, né? De modo que produz gás oxigênio mais moléculas de água. E o gás oxigênio é formado além da reação da água também no anodo, né? Ambas produzem gás oxigênio no anodo. Beleza, gente? Por oxidação da hidroxila. Certo? Então, essas são todas as possíveis reações que podem acontecer num processo de eletrólise envolvendo esse sal, o cloreto de sódio. Pois é, viu por que o fator complicante é a água? Nesse caso, o que nós vamos fazer? Selecionamos, na verdade, quais dessas reações que devem acontecer. Não são todas que vão ocorrer, certo? Aqui, então, precisamos utilizar de um critério que vai definir quais reações vão acontecer e compreendemos a partir daí o processo de forma simplificada, certo? Então vamos facilitar o que está complicado. Primeiro, precisamos entender que existe uma preferência. Quais reações preferem acontecer antes de outras reações? Então vamos lá. Existe então uma sequência de preferência. Nós chamamos de facilidade de descarga, ou seja, aqueles que preferem reagir, certo? E a preferência é para a direita. Por exemplo, se compararmos então o cátion de alumínio 3+, e de ouro 3+, o ouro tem uma preferência muito maior do que o alumínio. Nesse caso, a redução do alumínio não acontece, vai acontecer a redução do ouro, certo? O mesmo vale para a comparação com o hidrogênio ácido e o níquel. O níquel prefere reagir entre hidrogênio ácido e o magnésio, reage o hidrogênio ácido. E aqui embaixo também para os ânions, né? Olha só, entre o fluoreto e o sulfato prefere reagir. Entre a hidroxila e o nitrato, reage a hidroxila. Entre o cloreto e a hidroxila, reage o cloreto. Certo, gente? Então, existe sempre uma preferência e, nesse caso, usaremos essa tabela aqui, cuja preferência aumenta para a direita, certo? Chamamos isso de facilidade de descarga. Quem está mais à direita tem uma facilidade de descarga maior do que quem está mais à esquerda. Beleza, gente? Então, vamos usar disso. Agora, a hidroxila aqui embaixo e o hidrogênio ácido,
imaginemos que eles, na verdade, compõem também a própria molécula de água, certo? Então, a molécula de água estaria mais ou menos aqui próximo destes. Tudo bem? Vamos seguir. Agora, vamos lá. Então, dessas 6 reações que nós temos, definimos quais delas vão acontecer. Excluímos, primeiramente, as 2 reações que são resultado das reações da água, certo? Então, tanto a hidroxila quanto o hidrogênio ácido só serão produzidos caso a molécula de água venha a reagir preferencialmente às outras 2 reações. Agora, então começamos pelo cátodo. A pergunta que surge é qual das reações de água vai acontecer. Isso porque geralmente só ocorre uma das reações, tá certo? Não sempre, mas geralmente. Então vamos lá, comparamos primeiramente o que ocorre no cátodo, certo? Vai acontecer a reação da água ou vai haver a redução do cátion sódio, né? Em ambos os casos vai acontecer a redução, tá? Ou da água ou do cátion de sódio. Precisamos agora verificar qual desses dois tem preferência na reação, certo? Então vamos lá. Olhando a nossa tabela de facilidade de descarga, a água está mais ou menos aqui, no meio, enquanto que o sódio ele estaria mais à esquerda. Pois é, nesse caso, a preferência de reagir é da água. Portanto, na comparação entre sódio e água, o sódio é uma reação que não vai acontecer. Portanto, a reação que deve prevalecer é a reação da água. Perfeito, já definimos o que vai acontecer no cátodo, a reação da água. Falta agora definirmos o que acontece no anodo. Então nós temos lá a competição entre a molécula de água e o ânion cloreto, exatamente, para reagir no anodo, portanto para sofrer oxidação, perda de elétrons, certo? Na comparação então entre água e ânion cloreto, vamos recorrer novamente à nossa tabela de preferência. Está lá, a água mais ou menos no meio e o cloreto mais à direita. Portanto, o cloreto tem mais facilidade de reagir, então ele deve prevalecer sobre a reação da água. O resultado é que a reação da água não acontece, a preferência é do cloreto reagir. Beleza, gente? Portanto, dessas 2 reações, nós percebemos que há a formação, isso é um tópico de importância, né, para se verificar, há a formação de gases, tanto no cátodo, que é a formação de gás hidrogênio, quanto no anodo, que é a formação de gás cloro. Lembrando que esse processo todo acontece em temperatura ambiente. E a temperatura ambiente, tanto hidrogênio quanto cloro, são gases. Pois é. Legal, gente? Então, ao redor dos 2 eletrodos, vai haver a formação de bolhas. Ok? Agora, olha só. Aqui a hidroxila é formada na reação da água no cátodo. Então, nesse caso, a hidroxila poderia competir com o ânion cloreto. Pois é, isso depois que as reações preliminares começam a acontecer. Conforme a eletrólise acontece, passado um tempo, já aparece uma concentração significativa de hidroxila a ponto de competir com os ânions cloreto que ainda estão presentes em solução. Nesse caso, então, qual desses dois continua a reagir? Será que é o cloreto que continua a reagir? Ou será que é a hidroxila que passa a reagir no lugar do cloreto? Pois é, depois de um tempo, essa questão passa a ser significativa. Vamos descobrir. Pela nossa tabela, a hidroxila deveria reagir então no anodo, sendo um ânion, ok? Observando a posição dos dois, vemos que o cloreto ainda tem a preferência sobre a hidroxila. Então, quem reage ainda é o cloreto, e nesse caso, excluímos a possível reação da hidroxila no anodo. Portanto, para simplificar todo esse processo, as únicas 2 reações que vão acontecer são a reação da água no cátodo e a reação do cloreto no anodo. Beleza? Olha como tudo ficou mais fácil agora. Só temos 2 reações a considerar. Então, as substâncias formadas são gás hidrogênio no cátodo e gás cloro no anodo. Legal? E a equação global passa a ser a soma das 2 semi-reações, tanto a do anodo tanto a do cátodo quanto a do anodo, certo? E a equação global ela nada mais é do que a soma das 2 semi-reações. Ou seja, é o processo inteiro. A soma ela significa que nós vamos somar tudo que estiver antes das setas de reação, tá lá. Nós somamos as 2 moléculas de água, 2 elétrons e 2 cloretos, ali.
seta de reação, agora nós somamos tudo que está após a seta de reação. Portanto, gás hidrogênio, hidroxila, gás cloro e 2 elétrons. Certo? Uma vez que temos os 2 elétrons antes e após a reação, nós podemos facilmente tirá-los da equação. Certo? E o produto é o que sobrou. Então nós temos 2 moléculas de água, reagem com 2 ânions cloreto, formando o gás hidrogênio, 2 íons ânions hidroxila e uma molécula de gás cloro, no processo total. Certo? Essa é a nossa reação global. Então esse é o processo total da nossa eletrólise aquosa do sal cloreto de sódio. Lembrando que aqui o sódio nem ao menos reagiu, certo? A água tem preferência sobre o cátion de sódio. Então, gente, olha só, a hidroxila que é formada no processo global significa que ela, sendo proveniente de uma base inorgânica, né, a hidroxila ela tende a aumentar o pH dessa solução aquosa conforme a eletrólise se desenrola. Então, desde o início até o final do processo de eletrólise, o pH vai aumentando gradativamente enquanto a reação se desenrola. Legal, gente? Certo? Espero que tenham entendido. Muito obrigado pela atenção de todos. Nós precisamos agora praticar com os exercícios, seja questões de Enem, vestibular ou da própria apostila. Legal? Então pratiquem aí. Obrigado pela atenção de todos. Até a próxima videoaula e que a força esteja com vocês. Valeu, galera. Até mais. Abração a todos.